Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria a todos. Hoje é quarta-feira, dia 25 de fevereiro, e nós queremos iniciar o dia juntos ao redor da Palavra de Deus para dar mais um passo nessa nossa quaresma. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje juntos meditaremos a Palavra de Deus do profeta Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa não é uma praga, mas um alerta sobre as consequências do pecado que provoca a nossa morte, sem a gente perceber. Esse alerta vale também para nós, no tempo dessa quaresma. Desde os tempos antigos, até além do povo de Israel, a conversão se expressava com o jejum de comida e de roupa e com a oração, clamando a Deus. É essa atitude que comove o coração de Deus. Hoje, podemos reviver a experiência do povo de Nínive. Vivendo o jejum nós também. Pode ser um jejum a pão e água, ou arroz e feijão e água. O jejum potencia imensamente a nossa oração. Do livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e anuncia o que eu vou te dizer. Jonas partiu agora com a intenção de ir a Nínive, como o Senhor havia mandado. Nínive era uma cidade fabulosamente grande, do tamanho de uma caminhada de 3 dias. Jonas entrou na cidade e começou a andar. Caminhou um dia inteiro, dizendo assim: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas passaram a crer em Deus e proclamaram um dia de penitência, vestindo-se todos de saco, do maior até o menor. O fato chegou até ao conhecimento do rei. Ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu um pano de saco e sentou-se na cinza. Mandou também publicar e proclamar aos ninivitas esse decreto do rei e de seus ministros: as pessoas, os animais, o gado e as ovelhas não poderão provar nada, ficando sem pastar e sem beber água. Pessoas e animais deverão se vestir de saco, clamando a Deus com força. Cada um deverá voltar atrás de seus caminhos perversos e deixar de praticar todo tipo de opressão. Quem sabe assim que Deus volte atrás, tenha compaixão e revogue o ardor de sua ira, e nós escaparemos e não seremos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como voltaram atrás de seus caminhos perversos. Compadecido, desistiu do mal que tinha ameaçado e nada fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Diante desse acontecimento, do anúncio e da conversão de Nínive, vale a pena gastar algumas palavras. Em primeiro lugar, a cidade de Nínive era uma cidade enorme, famosa, violenta, e não era uma cidade de Israel. Estava fora de Israel, pertencia a um outro país, a um outro estado. Hoje parece que esta cidade coincide com Mosul, que se encontra no norte do Iraque, e é distante mais ou menos 1000 quilômetros de Jerusalém. Então Jonas está recebendo uma missão muito especial, extraordinária, única no Antigo Testamento.
ele deve pregar a conversão de uma cidade que não tem nada a ver com o povo judeu. Uma cidade que está distante 1000 quilômetros do povo de Israel. É impressionante perceber como Deus está interessado também com este povo. Deus, sabemos, fala para Jonas: esta cidade é imensa e tem uma multidão que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Eu não deveria sentir compaixão. Por quê? Porque o profeta Jonas também é uma personagem única. Ele não queria de jeito nenhum pregar. Ele fez de tudo quando recebeu a primeira ordem de Deus para pregar em Nínive. Ele fez de tudo para fugir para Tarsis. Como dizer, Deus manda subir para o norte, viajar para o norte, alcançar esta cidade, e ele vai para o sul. Naquele tempo, a cidade de Tarsis era, como dizer, o último lugar do mundo. O lugar exatamente que se encontrava ao contrário de Nínive. Então, é claríssimo que Jonas não queria cumprir a vontade de Deus e não queria anunciar, porque tinha medo que Nínive teria se convertido e Deus teria voltado atrás. O desejo de Jonas era que Nínive fosse destruída como Sodoma e Gomorra. Jonas não queria a conversão. Jonas queria a punição, queria a morte do pecador. Sabemos a história de Jonas. Ele quer andar no sentido contrário e vai ao encontro de uma tempestade. Então os marinheiros jogam ele no mar, ele é engolido por uma baleia, onde fica no ventre desta baleia, fica 3 dias e depois é cuspido na terra firme. E pela segunda vez Deus pede a Jonas: vá até Nínive e prega nesta grande cidade. É um pouco contra a sua vontade, esperando que o seu anúncio não desse efeito, Jonas vai e inicia pregando. É interessantíssimo, é o único caso de um profeta que anuncia e espera que não dê certo. Estes são os fatos, meus irmãos. Eles falam muito para nós hoje. Em primeiro lugar, fala para nós pessoalmente. Somos nós, os habitantes de Nínive, que devem falar: basta com o pecado, chega de pecado, vamos mudar radicalmente. Somos nós, os habitantes de Nínive, que devemos escolher o jejum. Hoje, que é quarta-feira, podemos demonstrar a nossa boa vontade comendo pão e água, pelo menos nestas quarta-feiras de Quaresma, ou arroz e feijão aqui no Brasil, e água, sendo que o pão não é uma coisa comum para nós. Nos dias passados falamos que o jejum é a oração do corpo, porque toda vez que te dá vontade de comer, você pensa em Deus e você fala: por ti, Jesus, só por ti, Jesus, eu te ofereço este sacrifício. É um modo de orar, é um modo de amar. O sacrifício é um modo profundo de amar a Deus. Pequenos sacrifícios que formam o nosso caráter e a nossa vontade de caminhar com Deus. Este é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que os habitantes de Nínive são os irmãos que nós temos ao redor. Os irmãos que não conhecem a Deus, os irmãos que caem no pecado e morrem no pecado por causa do pecado deles e que precisam do nosso anúncio, precisa da nossa palavra. Existe, irmãos, uma parte da evangelização que consiste em alertar contra a morte do pecado. O pecado sempre mata. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples. Muitos pensam que não há nada de mal em fumar. Infelizmente, eles não sabem que, pelos cálculos da Organização Mundial da Saúde, parece que no século XX o cigarro foi a causa de morte
de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. E neste ano que passou, a Organização Mundial da Saúde disse que o cigarro causou a morte de 5 milhões de pessoas nesse ano que passou. 5 milhões de pessoas. Entende que é uma guerra mundial. E é interessante que destes 5 milhões, 600 mil não eram fumantes, mas viviam perto de pessoas que fumavam. Atenção, são dados da Organização Mundial da Saúde. Você pode alertar, podemos alertar sobre a verdade. Este é o fruto do pecado, o salário do pecado é a morte. É interessante saber que o cigarro é responsável de 95% do câncer de boca. E bem sabemos nós, acolhendo os irmãos de rua, quanto câncer de boca, por causa do cigarro, da droga. O cigarro é responsável de 90% das inflamações da mama, 80% do câncer do pulmão, 97% do câncer da laringe, 50% do câncer de pele, 45% das mortes por doença coronariana e 25% das mortes por doença vascular cerebral. Não queremos fazer uma aula de medicina, é só para dizer como o pecado, este pecado que destrói o corpo que Deus nos deu, ele tem consequência. Irmãos, um outro dado que assusta muito a gente é que o 20% dos irmãos que nós acolhemos da rua têm problemas de sífilis ou de doenças venéreas, devido ao uso desregrado da sexualidade. Você entende como o pecado leva à morte? E o que Jonas anunciava a Nínive é exatamente o que acontece aos nossos dias. Nós podemos anunciar Deus como a vida, a fonte da vida que afasta deste mundo de morte e de mal. Irmãos, não se trata de lançar praga contra ninguém e nem de ser urubu que querem a carniça dos outros, mas somente de mostrar a beleza de Deus, a vida de Deus. Escolhe então a vida, escolhe portanto a vida para que possa viver tu e teus filhos. Então hoje este convite é feito a nós. Hoje é um dia que nós podemos aplicar a nós mesmos em primeiro lugar, antes que aconselhá-lo aos outros. Podemos aplicar o jejum, a penitência, no sentido de um compromisso sério. Um jejum, como disse, como aconselhei, a pão e água. Ou um jejum pode ser a renúncia a algo que você gosta muito. Se você tem um vício de assistir a telenovela, então você pode falar, chega, agora vou mudar. Agora vou dedicar 1 hora para Deus. Vou ler a Bíblia 1 hora. Se você tem um vício de comer doces, tomar café, então você pode renunciar ao café. É algo que define a tua escolha de Deus, uma oferta que você faz para Deus. E que isso se torne uma oração do coração, uma oração como falamos ontem, ao nosso Pai amado, Pai querido, Pai do céu. Ele não quer a nossa morte e nem que a gente sofra, é claro, mas Ele quer que a gente valorize o melhor, que a gente assuma o melhor para a nossa vida. O melhor em tudo, o melhor é o amor. Então o jejum, ele nos liberta de toda qualquer coisa externa, qualquer incrustação externa e faz vir à tona o amor. E o jejum se junta com a oração, o clamar a Deus, como se fala nesta leitura. O documento chamado Didaquê foi escrito entre os anos 60 e 120 depois de Cristo,
sendo também chamado de Ensinamento dos 12 Apóstolos. É considerado o primeiro documento que procura ensinar de forma sistemática a vivência da fé cristã, a mensagem de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos. Pois bem, no item 8.1 da Didaquê se lê: Não jejuem como os hipócritas nas segundas e quintas, mas vocês, cristãos, jejuem no 4º dia, quarta-feira, pois o domingo era o primeiro, e nas sextas-feiras. Era uma referência aos fariseus e queria definir a diferença entre o modo de vida deles e o da igreja. Mas o importante naquele documento é que a prática do jejum às quartas e sextas-feiras corresponde ao costume mais antigo na história da igreja. No Antigo e no Novo Testamentos existem muitos exemplos de jejum. De acordo com a tradição da Igreja, o jejum é especialmente necessário e encorajado em momentos de grandes tentações ou provas. Certos tipos de demônios não podem ser expulsos por nenhum outro meio, a não ser pela oração e pelo jejum, disse Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29. Por que jejuar quarta e sexta-feira? Nossa Senhora em Medjugorje não está inventando um novo dia para a penitência, mas está resgatando a prática da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja dos santos mártires. Para a igreja daquela época, ser cristão era um estado permanente de vida, e assim o jejum se constituía numa prática regular de todo batizado. Significava um modo profundo e coerente de viver o seguimento de Jesus. Os doentes estão dispensados do jejum a pão e água, mas devem substituí-lo por uma outra abstinência, deixando de fazer algo de que gostam. E feito isso, nós podemos mostrar o caminho também aos nossos irmãos. Portanto, força e coragem, não tenhamos medo deste dia forte, deste dia de jejum e de empenho. Paz e alegria a todos, meus irmãos. Paz e alegria a todos.